Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui falamos de pautas importantes, pautas interessantes, pautas curiosas que estão, claro, no noticiário, mas também que estão sendo faladas por vocês aí que estão nos assistindo. Mas hoje, no Como é que é, nessa véspera de feriado, um feriado meio mais ou menos, né, segundo algumas pessoas, que acontece no meio da semana, mas essa véspera de feriado a gente fala de coisas importantes, muito, muito importantes, inclusive. A gente fala das demandas dos povos originários aqui do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre o acampamento Terra Livre também. A gente vai pegar esse acampamento, esse evento como base para a gente discutir então essas demandas, quais as demandas mais urgentes dos povos indígenas hoje, como é que o governo está lidando com essas demandas, se já tem aí um meio caminho andado no quesito políticas públicas para esses povos, se a gente já tem alguma reação dos três poderes, há alguns documentos que os indígenas já mandaram, né, para todas essas pessoas. Hoje a pauta é sobre indígenas, povos originários, suas demandas, o que eles mais precisam. E tudo isso, novamente, a gente tendo como base o acampamento Terra Livre, que vocês podem ver, inclusive, a cobertura desse acampamento no site da Folha de São Paulo. Foi uma cobertura extensa desse evento que aconteceu e um dos repórteres que cobriu o acampamento Terra Livre está aqui comigo hoje, Jorge Abreu, repórter aqui da Folha de São Paulo. Fala de diversos assuntos e fala hoje aqui no Como é que é dessas demandas dos povos indígenas. Jorge, muito, muito obrigada, viu, por vir aqui hoje até o Como é que é. Sua primeira vez aqui, obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigadão. Olha, quando você falou, a gente estava, né, conversando antes do programa começar, até umas semanas atrás, quando surgiu a pauta, quando você falou que você ia até o acampamento Terra Livre, eu achei muito interessante, porque é um acampamento já de 2 décadas, né, o 20º acampamento este ano, e eu queria começar com você me explicando do que se trata esse evento e, bom, quando ele foi criado faz 20 anos, mas por que ele foi criado? Exatamente. Boa tarde a todos que nos assistem. O acampamento Terra Livre oficialmente iniciou em 2004, com uma reivindicação que foi o reconhecimento da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. E desde lá, o tema principal do acampamento Terra Livre, hoje considerado a maior manifestação indígena do Brasil, é sobre a demarcação de terra. E de lá para cá, um pouco mais de 60 terras indígenas foram homologadas, né? E ainda há um passivo superior de 200 terras aí que faltam a finalização desse processo. Legal. E como acontece esse acampamento? Assim, você pode contar um pouquinho dos bastidores lá, porque você esteve durante todos os dias de evento. Quantos dias são? Como é que você ficou? Você ficou acampado junto com o pessoal que estava lá? Fiquei, eu me instalei no acampamento, junto com a delegação aqui do Sudeste, dos povos indígenas daqui do Sudeste. Essa delegação ela é composta por indígenas do Norte e de toda a região do país, né, que acabam saindo dos seus territórios e vindo procurar aqui nos grandes centros educação e oportunidade no mercado de trabalho. Aí essa delegação se organizou, eu recebi o convite de acompanhar a delegação, eu fui junto com eles, cheguei ainda no primeiro dia, ainda no momento das apresentações das delegações que estavam chegando. Esse ano o acampamento Terra Livre superou o número de público. Foram mais de 8 mil indígenas, eu estive lá, foram 5 dias, começou na segunda-feira passada e foi até a sexta-feira. Legal, e você dormiu com o pessoal lá, é isso? Você pode contar pra gente um pouquinho como é a estrutura certinho? Isso, eu acompanhei, eu acampei, fiquei numa barraca junto com as delegações. O acampamento, ele é muito grande, eu já participei de muitos outros eventos indígenas, mas igual a esse, com essa magnitude ainda não tinha visto. Ele foi composto, né, pelo um palco principal, a plenária principal, e o acampamento todo ficava ao redor do palco principal. Só que o acampamento Terra Livre ele é realizado pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, e junto com as organizações de base que compõem a APIB. E essas organizações elas tinham suas próprias tendas. E as tendas eram separadas próximas de suas delegações e nessas tendas aconteciam programações também, debates sobre saúde, sobre educação, sobre as pautas que cada povo
poderia expor lá todas as problemáticas que eram discutidas na base foram levadas para o acampamento Terra Livre, discutido nessas plenárias, e a plenária principal concentrava os assuntos principais, o que as bases tinham para apresentar ao longo ali da programação. Sim. Foi lá que aconteceram também as noites culturais, porque assim como debate político, debate sobre educação e saúde, os povos indígenas também lutam pela manutenção da cultura, dos seus idiomas, do seu modo de vida. Então, à noite aconteciam as programações culturais, com shows, com poesias, com manifestos, e muitas outras atividades. Que interessante. E as pessoas se concentravam em Brasília, assim, no centro de Brasília, ali na Praça dos Três Poderes, ou havia marchas também por ali, ou não? Sim, a marcha pode-se dizer que era o ponto alto da programação do acampamento Terra Livre. O primeiro dia, ele foi marcado pela divulgação da carta com as demandas direcionadas aos três poderes. Essa foi uma estratégia nova do acampamento Terra Livre, da 20ª edição do acampamento Terra Livre, porque normalmente essa carta era redigida no último dia, e dessa vez eles decidiram trazer a publicação dessa carta ainda no primeiro dia, como uma forma de apresentar ela ao público que estava ali presente e levar essas demandas aos três poderes. No segundo dia, que teve uma marcha, ela seguiu em direção ao Congresso Nacional. Essa marcha ela aconteceu pela manhã. Os indígenas que estavam acampados no acampamento Terra Livre seguiram de lá da antiga Funarte, onde estava concentrado o acampamento, marcharam até o Congresso Nacional, onde também aconteceu uma sessão solene em homenagem aos 20 anos do acampamento Terra Livre. E aí, nesse momento, eles apresentaram a carta novamente. Essa carta continha 25 demandas, contém 25 demandas direcionadas aos três poderes. E lá, nessa sessão solene, em homenagem ao acampamento Terra Livre, a deputada Célia Chacriabá foi quem requeriu essa sessão e foi quem presidiu. Esse evento contou com a participação da ministra Sônia Guajajara, assim como de outros políticos que tiveram momentos de fala. Lideranças indígenas também participaram e também puderam falar durante essa sessão. Maravilha. Você falou das 25 demandas, né, apresentadas nessa carta. Quais as que você destaca? Tem alguma que você destaca da carta? Ou que você, já que você esteve lá, né, ao longo de todos os dias do evento, que você conversou com as pessoas que realmente é uma demanda muito urgente, que precisa de políticas públicas assim para ontem, para acontecer? A demarcação de terra, ela é o ponto principal de todas as discussões do acampamento Terra Livre, porque sem a demarcação de terra, segundo as próprias lideranças com quem eu conversei, não há educação, não há saúde, não há segurança, não há cultura, porque é necessário ter o território para manter a cultura, o modo de vida. E os conflitos territoriais que ocorrem, que a gente tem registrado também na Folha de São Paulo, elas são relacionadas a esse problema, né? O tema desse ano foi o nosso marco ancestral, sempre estivemos aqui. É uma referência à tese do marco temporal, que é uma tese jurídica que diz que os povos indígenas só têm direito ao território se eles estavam ocupando durante a Constituição de 88, durante a promulgação de 88, ou se eles estavam reivindicando naquele momento. Só que, com quem eu conversei, né, as lideranças com quem eu conversei, o próprio acampamento falava muito sobre isso, que esse processo é inconstitucional. Ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal, foi considerado inconstitucional, porque muitos desses povos indígenas não estavam no momento de 88, da promulgação de 88, porque eles foram expulsos, vem antes da ditadura militar. Então uma tese que vai contra o direito originário defendido na Constituição de 88. Perfeito. E já que você falou da Sônia Guajajara também, que esteve, né, no evento, a gente teve mais alguma presença importante de figuras políticas assim, que mais representativas mesmo? Por exemplo, a ministra Marina Silva, ela viajou, né, na semana do evento. Se você puder falar um pouquinho do que aconteceu. Sônia Guajajara esteve lá e Sônia Guajajara disse alguma coisa assim que você considera relevante?
para a luta. O segundo dia que teve a primeira marcha, que é considerado um dos pontos altos da programação, a Marina Silva, ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e a ministra Sônia Guajajara, dois povos indígenas, foram convidadas a participar da marcha, a falarem no trio. Nenhuma delas puderam participar. Marina tinha uma viagem no dia, nessa terça-feira. A Sônia Guajajara concedeu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, após a marcha, no Congresso, na Câmara dos Deputados, antes da sessão solene. Nesse momento, ela pediu ao presidente que ele recebesse as lideranças indígenas que estavam reivindicando, que colaboraram para a elaboração da carta, que foi divulgada no dia anterior, na segunda-feira, no primeiro dia. O presidente recebeu lideranças indígenas após esse pedido da ministra. A sessão solene realmente focou muito nas demarcações de terra. Ela fez uma defesa, inclusive, e que há uma insatisfação do movimento indígena, porque tinha uma promessa que 14 territórios indígenas seriam homologados. Até o momento foram 10. Esse 1 ano e 4 meses de governo Lula. E a Sônia, durante essa coletiva, ela defendeu que não é um processo fácil, que há um grupo político que trava essas homologações, que travam esses processos, que 10 terras indígenas é um motivo de comemoração para os povos indígenas e que as outras 4 ainda, segundo o presidente Lula, que ele fez esse anúncio, ele fez as homologações e recuou com algumas delas, com 4 delas, durante um evento no dia 18, véspera do Dia dos Povos Indígenas. Ele iria homologar 6 e homologou apenas 2 nesse evento. Entendi. E o presidente Lula falando nele, ele chegou aí até o acampamento? Ele não foi convidado oficialmente a participar do evento, como nos 2 anos anteriores. Os outros anos também vinha como tema principal a demarcação de terras indígenas. Em 2022, o tema do acampamento Terra Livre era aldear política, demarcação de territórios e aldear política era o tema do ano de 2022, que era um ano eleitoral, que foi o ano que elegeu a ministra Sônia Guajajara como deputada federal, primeira deputada federal do estado de São Paulo, e a Célia Chacriabá em Minas Gerais. Foi um discurso político voltado ao período eleitoral. O Lula participou como pré-candidato, foi convidado, teve fala. E em 2023 ele participou novamente, já como presidente eleito, fez um anúncio de demarcações das primeiras 6 territórios indígenas que foram homologados, e das 14 que a equipe do governo de transição tinha identificado que faltavam apenas detalhes burocráticos para serem homologados, houve esse problema dele recuar com 4 delas. Perfeito, e por isso que ele não foi, então, convidado, porque os indígenas, os povos originários, estão insatisfeitos com essa política. Sim, a demarcação de terra é a principal cobrança, inclusive esteve presente na carta do primeiro dia e na declaração que foi publicada no último dia. Essa declaração, inclusive, foi direcionado ao presidente Lula e teve críticas ao ministro Gilmar Mendes. Por que houve críticas ao ministro Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes, no primeiro dia ainda do acampamento Terra Livre, no fim do primeiro dia, ele decidiu suspender as ações do marco temporal, que tinha sido aprovado no Congresso no ano passado. Mas o movimento indígena exige uma anulação, e acredita que há todo esse impasse, tanto do executivo quanto do judiciário, dão precedentes para negociação, e as lideranças que eu conversei, não todas elas mantêm o mesmo discurso. Direitos indígenas não são negociáveis. Perfeito. Então foi uma suspensão do Gilmar Mendes, não foi algo assim para terminar o processo. Ele ainda declarou que iria buscar uma conciliação, e isso traz mais uma vez a discussão de negociar direitos, algo que o movimento indígena não aceita.
Perfeito. Mais alguma demanda que você queira apontar que você achou interessante na carta? Você pode falar também da declaração final, né? Como você disse, os povos originários agora esse ano fizeram diferente, colocaram uma carta no começo, né, do acampamento Terra Livre, no começo dos dias de evento, para aí servir como um guia para a discussão das demandas mais importantes, certo? E aí, no fim, teve uma declaração. O que foi dito nessa declaração, então, para fechar o evento? Como é que o evento terminou? Esse evento... Essa declaração veio após um dia que o presidente recebeu os povos indígenas, após a segunda marcha. A primeira marcha, que aconteceu na terça-feira, ela foi em direção ao Congresso, que é onde o Legislativo ele ainda empurra o debate do marco temporal, que foi considerado inconstitucional pelo Judiciário. A tese do marco temporal, ela circula no Judiciário desde 2009, voltou a ser julgado em 2022, teve algumas suspensões até ser finalizado e ser considerado inconstitucional. E enquanto o Legislativo trouxe projeto de lei que foi aprovado, essa segunda marcha que aconteceu na terça-feira, não, a primeira que aconteceu na terça-feira foi em direção ao Congresso. Sim. E a que aconteceu na quinta-feira, no penúltimo dia, foi em direção ao Palácio do Planalto, como um movimento de cobrança ao presidente Lula. E o presidente recebeu lideranças indígenas, e essa declaração continuou trazendo esse mesmo discurso em cobrança ao presidente Lula e críticas à ação do Judiciário, mais especificamente no ministro Gilmar Mendes, que decidiu pela ação de suspender. Nessa declaração, ela também cobra outros ministros, perguntando se eles estão a favor ou não dessa tese do marco temporal que já foi julgado. Perfeito. E a gente tem alguma resposta de alguém dos três poderes, alguém do STF, o próprio presidente Lula, ou alguém do Legislativo se pronunciou depois do fim do acampamento? Ainda é muito cedo, né, para ter os efeitos que foram cobrados dentro do acampamento Terra Livre. Há muitas informações nos bastidores, né? Mas ainda realmente é muito cedo para confirmar alguma decisão, algum posicionamento. Perfeito. E do pessoal que estava lá, então, no acampamento, das lideranças com quem você conversou, e também os indígenas, os povos originários que estavam por lá. No geral, então, pelo que a gente está conversando aqui, os povos originários não estão satisfeitos de como o governo Lula está conduzindo essa causa. Mas aí você me diz se é geral a insatisfação ou se existe alguns setores dos povos originários que sim, dizem, sei lá, ele está fazendo o que ele pode. É algo unânime essa insatisfação? Assim, unânime não é, mas no governo passado não houve nenhuma demarcação de terras indígenas. Então, inclusive o discurso da ministra Sônia Guajajara é em relação a isso. Durante esse 1 ano e 4 meses do governo Lula, foram demarcados 10 terras indígenas. E nos 10 anos passados foram 11, sendo 0 no governo Bolsonaro, 1 no governo Temer e o restante em parte do governo da Dilma. Então, há avanços, mas há cobranças. Então, há um passivo muito grande de mais de 200 terras que foram reconhecidas, que precisam, que estão nesse processo de serem homologadas. E então ainda é um número pequeno, próximo, para se dizer que estão satisfeitos. Mas tem outras pautas que foram discutidas durante o acampamento Terra Livre, como voltado para a educação. Muitos indígenas, principalmente população jovem, saem de seus territórios e vão buscar um estudo, uma melhoria de vida, oportunidade de emprego fora dos seus territórios, às vezes em outros estados, como muitos indígenas do Pará, do Amapá, da Amazônia Legal como um todo, vinham para o centro, para o sudeste, para o centro-oeste, em busca de oportunidade de estudos. Então a educação ela também é um tema. Os estudantes indígenas também se dizem estar na linha de frente dessa luta. Ocupar a universidade também é
uma das defesas dos povos indígenas em conseguir trazer melhorias tanto para a comunidade quanto para organizar a luta política dentro do movimento indígena. Perfeito. E quando acabou o acampamento ali, você ficou, né, até o finalzinho, pegando o rescaldo, o pessoal desmontando barraca, né, conversando sobre como foi, então, esse evento. O que ficou para os indígenas, para os povos originários que estavam por lá, no sentido de que, para eles foi missão cumprida, eu acredito, porque eles estavam lá mostrando o que queriam demandas, as políticas públicas que precisavam ser feitas. Mas como ficou o clima no fim do evento? Tipo, conseguimos ou não? Ficou aquela coisa de, bom, ainda precisamos ver uma ação mais concreta do governo, por exemplo. A gente ainda ouve que a luta continua, né? Como eu falei, há um passivo muito grande ainda de terras indígenas a serem homologadas. O acampamento Terra Livre conseguiu alcançar um número superior às outras edições, que era uma dos objetivos dos organizadores. Foram reunidos indígenas dos 6 biomas brasileiros, que ocupam aí tanto as aldeias, territórios indígenas, áreas de ocupação, como em contexto urbanos, que são esses indígenas que saem das suas aldeias e estão nas universidades, também compareceram ao evento. Então, o acampamento Terra Livre é um momento também de informação, na qual os povos indígenas estão ali todos reunidos. Eles podem apresentar suas dores, porque há territórios que sofrem problemáticas diferentes que outros. Então é naquele momento em que os povos do Sul conversam com os povos do Norte, onde há uma troca, onde há uma apresentação. Também, como falei, a cultura também ela é uma luta para manter a cultura, para manter o idioma. Então ali é um momento em que são alinhadas estratégias, onde as lideranças se fortalecem. Então, por mais que não tenham acompanhado, não tenham conseguido todos os objetivos, há ali um alinhamento, há ali um fortalecimento. O acampamento Terra Livre conseguiu alcançar um número muito alto de público e pretende alcançar mais em próximos eventos. E conseguiu se fazer presente, né? Como a gente está falando aqui, a Folha de São Paulo, Jorge Abreu e outros repórteres fizeram uma cobertura muito, muito completa, gente, muito extensa sobre o evento. E quais os outros eventos que, inclusive, você já cobriu relacionados a povos originários? Também para a gente ficar de olho também, porque o acampamento Terra Livre ele acontece uma vez por ano somente, Isso. né? É todo ano, né? E mais somente uma vez por ano. Então, quais os outros que a gente pode ficar de olho? Eu já participei do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Como eu falei, a educação ela é também uma frente de luta dos povos originários. Então, a luta por acesso e permanência dos estudantes indígenas nas universidades é uma pauta que é discutida separadamente em alguns eventos. Ela é discutida dentro do acampamento Terra Livre, mas ela tem um evento próprio, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Há também o Fórum de Educação Indígena, que também debate tanto a educação do ensino superior como a educação de base. Inclusive, é muito acompanhando esses eventos, a gente consegue notar a preocupação em manter o idioma materno das escolas, como também melhorar essa educação. Muitas escolas não têm professores, outras, quando têm professores, não passam uma educação como os povos indígenas querem que sejam feitos, que respeitem a diversidade dos povos, que não seja uma educação homogênea. Mas também tem outros eventos que eu participei, como a Marcha das Mulheres, que ela é focada nas pautas das mulheres, principalmente na violência contra a mulher, tanto dentro do território quanto fora do território. A gente sabe que a gente noticia que dentro desses conflitos territoriais, a mulher indígena ela é uma vítima, às vezes a maior vítima de todos esses conflitos é a mulher indígena. Então há um evento chamado a Marcha das Mulheres Indígenas, que ela também ocorre, ela também tem 5 dias, e ela acontece a cada 2 anos. Ela aconteceu ano passado e esse ano não acontece.
Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre Fernandes. Jorge, você acredita que o movimento indígena deveria divulgar mais o papel dos povos indígenas na preservação do meio ambiente no Brasil, considerando a relevância mundial crescente desse tema? Você acha que os povos originários já fazem esse tipo de divulgação ou poderiam fazer mais? Eu posso dizer que falar dos povos indígenas é falar da proteção do meio ambiente. Eu não foquei nele agora, eu acho que eu não citei o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, porque eu acho que se mistura, né? As áreas com maior preservação são áreas que estão sendo ocupadas pelos povos indígenas. A defesa do clima é a pauta principal dos povos indígenas e como eu falei, sem a demarcação de território, eles não conseguem debater outras pautas como a defesa da natureza. A gente vê na Amazônia o alto índice de desmatamento, e isso não é maior porque alguns povos ali estão ali protegendo, estão ali fazendo a defesa, estão ali pedindo homologação, estão pedindo reconhecimento do território, porque é da natureza onde os povos indígenas mantêm a sua cultura, mantêm a sua espiritualidade. Então, não há como separar a defesa dos direitos dos povos indígenas com a defesa do meio ambiente. Perfeito, é como você falou, né? A luta continua, o acampamento Terra Livre acabou, terminou. Vocês podem ver, inclusive, um belo de um resumo com todas as matérias no site da Folha, mas como o Jorge Abreu, repórter da Folha, disse, existem vários outros eventos relacionados aos povos originários para a gente ficar de olho. Volte sempre então, Jorge Abreu, para falar desses eventos ou de qualquer outro assunto. Muito obrigada, foi muito didático, muito interessante conversar contigo, o papo foi ótimo, volto sempre. Obrigado. Até mais. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã é feriado de um dia só, meio da semana, então vai descansar que a gente por aqui vai fazer a mesma coisa, mas quinta-feira estaremos aqui. Então, até quinta-feira. Bom descanso.